Cadeira Cativa. Oferecimento. O app atualizou. Baixe agora e abre sua conta. Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta sexta-feira santa. Depois do jogo do Grêmio contra o Palmeiras, o Grêmio até jogou bem, mas perdeu. E agora tem um aproveitamento de 6,66%, né? Fora de casa, com 1 ponto em 15 jogados. E o Internacional, que tinha empatado com o São Paulo na quarta-feira, viu a sua posição na tabela de classificação despencar do 13º para o 16º. Eu não gosto de dizer, de me balaquear nem nada, mas no dia do jogo do Grêmio, de manhã, na quinta-feira, eu disse: a posição do Inter pode ser 13º, disse lá no programa do meio-dia também, ou 16º, que é a mesma. O índice de aproveitamento já era de 33,33 e o Inter ganhava nos critérios de alguns times. Queriam passar até em pontos do Internacional se vencesse seus jogos. Botafogo venceu, o Santos venceu, o Atlético Mineiro venceu. Quem estava precisando vencer, venceu. Né? E o Internacional estagnou. Agora, o Inter pode ter pontuação até de lanterna. Porque se o Remo ganhar, e não vai ganhar, obviamente, é do Grêmio aqui, né? O Mirassol ganhar, e também a tendência é que não ganhe, é um clássico, se não me engano, contra o Bragantino, até vou ver aqui a rodada. A Chapecoense pode ganhar, joga em casa contra o Vitória, e o Cruzeiro pode ganhar. Técnico, Oi? A Chape que demitiu o técnico. Demitiu o Gilmar Dalpozo. 9 treinadores em 9 rodadas. É tipo consórcio, né? Um por lance e outro por sorteio. E fim de semana que vem cai mais um. O Pesolano? Não. Não, fim de semana que vem. O Dorival. O Dorival. Dorival está quase todo certo para ir para o São Paulo. Bom, então é o contrário. Ou o Pesolano salva o Dorival, ou o Dorival Mas é que o Dorival mesmo, acho que vencendo, não sei se... Então não é o fim de semana que vem, depois da manhã. Quarta, quinta-feira, né? Não, depois da manhã. O jogo do Inter é aqui. Isso. Não, domingo. Né? Domingo. Domingo de noite, 7h30 da noite. Esse feriado mesmo... Não, mas deixa assim mesmo, deixa. O cara fica bem louco. Porque o feriado da Páscoa, ele tem uma peculiaridade, né? A rigor tem 4 dias santos que são quase feriados. Quinta-feira, que o pessoal, ao invés de rezar, vai para a praia. Sexta-feira, que é o dia de feriado. Sábado, que o pessoal já está na praia ou já aproveitou para emendar o feriadão, para outras coisas, né? E o domingo, que é o domingo de Páscoa, né? Não, até hoje tinha a estrada lotada. Eu que me dei mal, né? Eu estava na minha cabeça que o jogo do Inter era no sábado à noite. Eles vão me escalar no sábado, porque daí eu posso fazer segunda-feira também. Sábado tem um aniversário para ir. Aí eu disse: olha, se vocês puderem não me botar no jogo aí e tal. E eu me disponho a fazer outro horário. Me botaram domingo às 6 da manhã, porque eles me amam, né? E aí, às 6 da manhã, estarei lá. O que adianta um cara ter 40 anos de 42. 42 anos de jornalismo e te mete numa furada desse? Eu vou estar te ouvindo, Rick. Mas aí não vai estar no jogo, Rec. Muito obrigado pela solidariedade. Não está escalado para o jogo. Não, mas daí vou assistir o jogo. Vou assistir o jogo do Grêmio, do Inter. Comendo uma carninha em casa. Domingo vou almoçar com a família. Esse era o objetivo. Poder ir no aniversário no sábado e almoçar com a família no domingo. Não, e o jogo do Grêmio domingo é para matar, né? O jogo do Grêmio domingo é para matar também, né? 8h30 da noite. O jogo do Grêmio, ainda bem que fizeram mais. Vai ter uma solenidade, né, em homenagem ao Cacalo. Vai ser o último jogo da rodada. O Grêmio já vai jogar sabendo dos resultados. Mas esse campeonato, sabe que eu estou começando a concordar com os antigos. Está aqui o Lucas Leite, que não falou ainda, né? Mas o Ale já falou, o Alan também. Esse campeonato está começando a concordar com os antigos, aí, os nostálgicos. Eu não estou mais achando graça nesse negócio de pontos corridos. Porque aí vão dizer assim, mas não são sempre os mesmos. Tu vê, o Flamengo agora está em sexto. O Flamengo eu acho que deu... Mas daí tem que entrar em crise, alguém para mudar. Mas tomou uma tamancada ontem, né? O Flamengo... E feio, hein? E apelou, né? Foi o teu Cupincha lá.
Tem o Patrício. E é desse tamanho, mas valente pra caramba. Não, é. Foi pro pau. Não. O Flamengo eu acho que deu a Mas tu achou escandaloso que o cara fez? Não, eu não achei mais. O cara provocação. levantou a bola pro juiz. Não, Os caras acham que tudo é provocação. É que hoje em dia o futebol tá muito chato, né? Frescura. Imagina o Edmundo, o Romário jogando hoje em dia. Não, mas a frescura agora foi dos próprios companheiros de profissão. Se é o juiz que dá um amarelo, já é um absurdo. Agora o cara tocou a bola porque o juiz tinha apitado o fim da partida. Eu achei que ele apitou depois, quando começou a confusão. Não, ele fez aquilo ali porque ele tinha apitado o fim. Foi até um troço legal. Vai que é tu. Não precisou o juiz se abaixar para pegar a bola. Mas estava dizendo aqui, ó. Essa rodada aí, tu vê, o Palmeiras já está lá com 22 pontos. Não está jogando grande coisa, mas o Palmeiras é metódico, né? O Palmeiras ele dá a sensação para o adversário de que ele pode vencer. O Grêmio aconteceu a mesma coisa que o Inter. O Inter, em alguns momentos, pareceu que jogou mais que o Palmeiras, só que aí o Palmeiras parece que é aquele time que ele deixa o adversário jogar enquanto ele está com o resultado, o adversário vai lá e ele tá. Agora eu vou. Tem uma música Galdéria que diz: dependendo da ocasião, eu até banco bobão e me faço de leitão para poder mamar deitado. O Palmeiras é o que mama deitado. Ele se para de bobo, parece que acalmou o ritmo, quando vê, dá 3 tapas. E o Inter e o Grêmio têm um dom, né? É impressionante. Eles caem todas, né? Não, eles ressuscitam todo mundo, né? Esse cara que fez 2 gols ontem, ele não marcava mais de um ano que não marcava. Não fazia um gol. Aí vai me não tinha feito nenhum com a camisa do Palmeiras. Aí vai me faz 2 gols. Não, e 2 gols assim, ó, diferentes, né? Um gol de cabeça, um volante. Se é zagueiro ou atacante, vai lá. Mas 2 gols de cabeça, um de cabeça do volante e o outro. Aí outra oportunidade, né? E o outro ali, o Gustavo Martins. Zagueiro. É por isso que às vezes os caras dizem assim que zagueiro é bom quando é velho, quando é matreiro e tal. Porque a malandragem tu vai pegando aos poucos. Sim. Eles já erraram naquele kick de bola contra o Atlético Mineiro aqui, que o Atlético empatou o jogo. Né? Tava com 10 homens e empatou o jogo. O Grêmio ganhou. Mas complicou a vida do Grêmio naquele jogo. E agora entregou o resultado. Né? Hoje te mandaram uma mensagem, um cara te mandou uma mensagem hoje de manhã que é bem isso, né? Não tem cabelinho na régua, não tem cara bonita, bigodinho. Não. Tem que ter cara de mal, apanhar para ter uma cicatriz. Bigode. Zagueiro tem que ser desdentado, bigodudo, descabelado. Não, é bem isso. Zagueiro às vezes precisa entender que tem oportunidade que tu tem que dar de bico. Dá um dedão para fora e deu. E esse lance, pô, ele mide quanto o Gustavo Martins? 1 metro, quase 1,90 m, eu acho que ele mede. E aí ele vem cabecear a essa altura aqui. Não tem como, entendeu? Por meio da área ainda. E para o meio da área, entendeu? Olha aqui, ó. São Paulo e Cruzeiro, amanhã 18h30. O Cruzeiro pode ganhar? Pode, não vai ganhar. Vai ficar lá embaixo ainda, vai ficar atrás do Inter. Empatezinho. Vai empate ou vai perder. Mas aí, se ele fizer um empate, já está subindo. É em Minas Gerais, né? É no Morumbi. É no Morumbi. Mas ele tem um jogo a menos que o Inter. É outra coisa intrigante isso, ó. Se ele ganhar esse jogo a menos, ele já passou do Inter. E o Inter já está na zona. Mas não vamos matar o doente antes dele ter alguns remédios. Coritiba contra o Fluminense. Está na hora de puxar o Coritiba lá para baixo, mas está difícil. O Coritiba tem 14 pontos. Tem 5 a mais que o Internacional. O Fluminense está jogando bem, tá com um bom time. Mas o jogo é na capital paranaense, onde o Coritiba, junto com o Inter, tem a pior campanha em casa. 27% de aproveitamento. Vasco da Gama e Botafogo, esses não interessam para o Internacional. Depois vou fazer os interesses do Grêmio também. Chapecoense e Vitória. Chapecoense em casa, se ganhar, é bom porque já puxa o Vitória lá para baixo, já fica com 10. Mas daí vai passar do Inter. Se o Inter empatar, fica tudo embolado. Sim, a Chape tomou 3-0, caiu o técnico. 4-0 ainda, aconteceu mais o gol do Dudu, né? Chapecoense ganhando vai a 10, fica com, se o Inter empatar, vai a 10 e o Vitória fica com 10. A mesma coisa aqui, né, Rick? A Chapecoense, né?
O Grêmio é o único que conseguiu empatar com a Chapecoense em Chapecó. Não. É o Corinthians também. É o contrário. O Atlético foi o único que ganhou da Chapecoense Isso. nos 4 meses. Isso. Ninguém ganhou da Chapecoense. Estava invicto. E aí cai o treinador. Porque saiu em defesa do vice de futebol, né? Isso. Então, mas já queria sair de certo. Gilmar Dalpozo é móveis e utensílios lá, né? Subiu da D para C, da C para B e da B para A. A Chapecoense, Gilmar Dalpozo. Daqui a pouco Flamengo e Santos. Aí a torcida do Inter tem que torcer para o Flamengo, porque o Santos também tem 10. Então o negócio é ficar tudo embolado ali para depois ver quem é que vai para o fogo do inferno. Atlético Mineiro tem 11 contra o Atlético Paranaense, que tem 16. Aí, no caso, teria que torcer para o Atlético Paranaense, mas o jogo é em Minas Gerais, então babaus. Bahia e Palmeiras é pela ponta de cima. O Bahia, vejam só, se ganhar o jogo que tem atrasado, vai a 20 pontos. Aí esse jogo em Salvador pode dar a liderança pro Bahia, porque fica com aquele jogo de poupança atrasado. Corinthians e Internacional, jogo de desesperados. Amanhã, domingo, no Beira-Rio, lá no Allianz, lá no Itaquerão, às 19h30. Mirassol e Bragantino. O Bragantino, ele é outro que precisa ir lá para baixo também. Mas se o Mirassol ganhar, vai a 9 e aí encosta no Inter, né? Daí fica com as mesmas 2 vitórias e se ganhar, o saldo vai melhorar e o Internacional, se perder, o saldo vai piorar. Então, se o Inter perder e o Mirassol ganhar, o Mirassol passa do Inter. E o Mirassol fica com um jogo a menos ainda. E um jogo a menos também. Então, vejam que o Inter já está... E nesse jogo, o São Paulo joga com o Cruzeiro amanhã. E Grêmio e Remo tem que torcer pro Grêmio. Se o Cruzeiro ganhar do São Paulo, o Inter amanhã, 8h30 da noite, está na zona do rebaixamento. Cruzeiro ganhar do São Paulo... Sim, senhor. Sim, vai a 10. Puxa até o Corinthians, puxa, né? Caiu uma galera ali, né? O Corinthians... Tá com 10? Se o Cruzeiro ganhar, o Corinthians, ele encosta no Corinthians, vamos ver pelo saldo? Pode, mas é difícil. 3 gols. Fica com 2 vitórias, o Corinthians tem 2 vitórias também. O Corinthians ainda fica na frente, mas ele toma o lugar do Inter, aí o Inter entra na zona. Agora, Ricky, tu acha que... Um jogo só, o Inter está na zona. Exato. Um jogo. Vamos ver outro que pode botar o Inter na zona. Vitória da Chapecoense contra o Vitória, está na zona. Aí vamos ver como é que fica com a relação com o Vitória. O Vitória tem 3 vitórias. O Inter entra na zona, ou a Chapecoense ganhando, ou o Cruzeiro ganhando. A tendência é que o Inter durma na zona no sábado. É o sonho de consumo de muita gente dormir na zona, né? Mas o problema é não ficar, né? O problema é não ficar lá, né? Porque cada vez vamos ficando mais perto do... A gente pode pensar assim, faltam 2 meses para o Mundial, faltam 60 dias, faltam X quantidade de rodadas. Só que passa rápido. E o Inter joga depois um Grenal, só isso, e uma partida traiçoeira contra o Mirassol, que pode ser jogo de desesperados. Pode ser o jogo da vida de outro técnico. Eu acho que tem uma coisa positiva que começa a acontecer a partir da semana que vem, prévia, até a partir do Corinthians agora. Que eu acho que aí é onde o Inter ou se afunda de vez ou sai desse sufoco. E é quando começa a ter uma semana livre comparado com seus adversários. Porque o Inter chega com uma semana de descanso para o Grenal e o Grêmio vai ter que viajar a Montevideo. Mas agora o Inter ficou 10 dias parado. Sim, por isso que eu falei, ou se afunda ou tem... Ele vai meter uma retranca lá contra o Corinthians. Porque depois do Grenal tem de novo uma semana e aí joga contra o Mirassol. A mesma situação que o Mirassol teve ano passado, o Inter vai ter esse ano. A tendência é que ele faça o mesmo time que pegou o Santos na Vila Belmiro. Da mesma escalação. Mesma escalação. Isso. Alejandro e Borré na frente. Sem Alan Patrick. Sem o Alan Patrick. Mas por quê? Sem o Alan Patrick. Para botar 3 volantes, 2 centroavantes. Isso para o Grenal. Não. O Corinthians. Mas daí o Carboneiro jogou aquela partida? Ficou no banco, entrou depois. Ficou no banco. Faz o gol da vitória depois. Pois é. Porque aí
Não, mas ali daí jogou o Alan Patrick. Não jogou o Alan Patrick. Não entrou. Não jogou. Mas Ele deixou o Alan Patrick, Jogou o Carboneiro, Vitinho. ele deixou Bernabé, Alan Patrick e Carboneiro no banco. Mas eu não O sei Vitinho jogou. Jogou o Vitinho. não Então sei foi se- Vitinho e os dois centroavantes. Isso. Agora será Carboneiro e os dois centroavantes? Ou vai jogar o Vitinho e o Carboneiro também vai ficar na cerca? Eu não colocaria 2 centroavantes. Eu acho que o Inter não precisa... A mesma coisa que eu falei do Grêmio contra o Palmeiras. Parece que é medo de tirar o Borré do time. Não, exatamente. E tem uma coisa, né, Requi? Pode ser. É medo que dê certo. O Corinthians não vai ter o Depay, né? Não, vai, não. Depay, não vai ter o Depay, não vai ter o Alan, foi expulso. O Alan. E o outro que tomou É o o Bidu. terceiro. Matheus Bidu. O Corinthians é um time muito simples, é um time muito normal. Eu acho que o Inter teria que jogar com 2 pontas. Eu tiraria o Borré, deixaria o Alejandro e jogaria com 2 pontas. Vamos para cima. Essa covardia tanto do Grêmio como do Inter tem que acabar. Mas não é covardia. Vai botar 3 atacantes igual. Só tira um do meio que embola e bota um na ponta. Eu concordo contigo. Mas o Alejandro e o Borré juntos... Eles estão insistindo nisso aí, né? Eu não vejo. Agora, literalmente, tem um vestibular de centroavante no Internacional de novo. Né? Tem um vestibular. Tem os 2, esses aí. Já testaram um outro menino lá que foi destaque em Santiago, que tem 16 anos. Né? E já testaram também o Bezerra. Então, já é um vestibular diferente daquele de 1997. Faz 30 anos isso. E ainda a gente fala sempre esses troços. Por isso que o cara vai ficando velho e meio abobado. Que não muda, né? Agora tem coisa que Mas não muda, né? o Alejandro arranca na frente porque ele, pelo menos, é o cara que quando a bola chega para ele fez o que um centroavante tem que fazer, que é gol. O Borré... Ele fez um tudo gol bem. de centroavante. E eu vou dizer de novo, o Borré não é centroavante, nunca foi centroavante. Vamos voltar é o que eu para falo. aquela mesma discussão. Mas se ele é não um for cara de lado. centroavante, entra a tese do Alan. É menos do que o Carboneiro. Claro que é. Aí ele é Sim, menos. sim. Se ele não é centroavante, não, mas ele tem que jogar junto com o centroavante. Não. É a mesma coisa que ir que o pro Brett banco de White. reserva. É a mesma coisa que o Brett White. O Brett White não é centroavante. Veio, jogou como centroavante no Grêmio porque não tinha outro. O Brett White a vida toda jogou como segundo atacante. Olha aqui, ó. Ali no @canal do REC, como você analisa o início de Luiz Castro? Bom, fraco ou precisa de mais tempo? Como você analisa o início de Luiz Castro? Bom, fraco, precisa de mais tempo. Lucas, se preocupa já essa situação aí? Ou o Inter tira de letra de novo quando começa a vir o sufoco, ganha 2? A gente pode olhar por 2 panoramas diferentes. Né? A gente pode olhar pelo panorama desde que o Pesolano ajeitou o time, que foi nesse jogo contra o Santos. Ele achou uma forma de fazer o Inter jogar. Até na última entrevista coletiva dele, ele diz, eu tive que mudar, não é a forma como eu gosto, mas é a forma como está dando resultado. E o Inter fez 7 pontos em 9. Então, se olhar para esse panorama, anima para os próximos jogos. Mas se pegar o conjunto inteiro, são 9 pontos em 9 jogos, é 1 ponto por jogo. Não tem como, realmente é insuficiente. Né? Não, e outra, quer ver a situação mais dramática, a leitura que pode fazer? Ale, Alan e Lucas. O Inter, ele tem percentual de rebaixado e bem rebaixado. Não é de penúltimo, último, porque 38 pontos, normalmente quem faz é o penúltimo. O 20º despenca faz 20 e poucos, menos de 30. Mas quem faz 38 pontos, que é 1/3, que são os 33,3 que tem o Internacional, é o vice-lanterna. Então o Inter hoje já está com produção de rebaixado. Ele teria que fazer mais Os 4 pontos salvam o Inter porque os outros não jogaram. E o que pode salvar o Inter é a combinação e Jesus Cristo. E ele tem que se ajudar, não adianta. Não adianta. E esse ano é um ano de eleição. Já começou a eleição, Henrique? Já. E tem muita gente trabalhando. É papo furado, então, isso que os... Não, esse negócio... Sabe que todos pensam a mesma coisa. E acho que alguns são até sinceros e honestos. Sincero é uma coisa, honesto é outra. Pode ser... os caras estão falando a verdade, né, e estão agindo com honestidade. Outros estão
falando, mas não estão agindo. Então é diferente. Sinceridade e honestidade. Eu acho que é verdade que o Inter precisa de coalizão, né? Mas eu acho que as pessoas, pelas costas, agem de uma outra forma. É para não haver coalizão. E vou explicar, eu vou dizer mais ainda. Quando se cogitou a história de 3 no pátio, e foi vetado, e o Inter é o clube do povo, e o Grêmio é que tem 3 no pátio, 4 se tiver, fizer o percentual, e o Inter se diz clube do povo. Porque aquele estudo da reforma do Estatuto, né, ele não foi julgado porque tinha que julgar esse outro que tinha uma comissão reunida que ia contratar uma auditoria, que ia indicar qual era o melhor caminho, todo mundo já sabia qual era o caminho. Era óbvio, era a recuperação judicial ou o SAF. Porque todos os clubes são assim. Ninguém vai precisar fazer estudo. Tem que pagar as contas. Isso aí é igual na tua casa. Tu pode estudar, no outro dia tu vai lá e diz assim, esse litro de uísque é 10, é o que eu posso comprar, mas eu vou comprar o de 100 para não estragar meu fígado. Não, teu fígado já foi pro saco. Só com a preocupação que tu tem, o fígado já foi. E o que está acontecendo? Todo mundo está trabalhando individualmente. Então, onde é que está a coalizão? Se todo mundo fala em coalizão e ninguém toma a iniciativa e não tem um grande líder, porque o Fernando Carvalho aparece para faturar em cima da desgraça, dizendo que o torcedor não pode vaiar, que tem que ir ao estádio, que é uma coisa... que os antigos acham que tem as mesmas soluções lá de 1900 e outrora e resolve. Não, hoje o ser humano está mudado, né? Então, faz um movimento dentro do clube. Tenta fazer, pelo menos. Agora, Rick, eu acho que ele é o único. E não sei ainda se algumas correntes vão respeitar. Mas vira e mexe os caras. Não, mas é o Carvalho. Com todas as mazelas, quase caiu em 2002, caiu em 2016, mas é o Carvalho. Né? Não adianta ir com um discursinho, um videozinho gravado depois, que isso aí para mim é oportunismo. Rick, o que o Dani Dubin falou outro dia para nós aqui, é preocupante, né? De ele já estar falando com algumas pessoas e dele fazer uma pergunta que ele pergunta, né? Ele falou para nós, ele pergunta o que tu faz o primeiro dia na tua cadeira e dele não escutar respostas condizentes ou que satisfaçam ele, né? Isso aí é preocupante, né? É exatamente isso que tu fala, né? A primeira coisa que um cara tem que fazer quando se eleger no Internacional em especial, porque o Grêmio teve eleição agora, chamar o Conselho de Gestão, que vai ter ganho recentemente a eleição, e com o Conselho Consultivo, que tem quase 40 pessoas que já viveram todos os cenários, desde a época do Cruzeiro velho, do Cruzado novo, tudo, né? Do surgimento do real até agora a taxa Selic, para poder dizer assim, isso aqui não dá mais para fazer. Nós temos 500 funcionários, podemos ter 200. Vamos pela eficiência e não pela quantidade e por não poder botar embora. Manda um de cada vez, 2, 3, desde que possa pagar, não chega de fiasco aí, né? O Grêmio está fazendo isso, né, Rick? O Dorico está fazendo isso junto com o Paulo Pelaipe. Será que estão fazendo? Porque o Grêmio tem mais de 400 funcionários. É a ideia. A ideia é passar um pente fino em cada setor do clube e ver como é que está funcionando. Se está funcionando, tem 4 e dá para fazer com 2, tira 2. Mas o Pelaipe não é, eu acho que é o CEO que está fazendo. Porque o Pelaipe é do futebol. Não, mas todo mundo junto, né? Porque o Pelaipe é do futebol. O Pelaipe é mais do futebol. Mas o CEO, o Antônio Dutra, toda essa galera ali, né? Estão passando um pente fino em todo o clube, não só na parte de futebol, né? Porque, quer ver, a própria bondade do Marcelo Marques deixou como herança uma empresa com 43 funcionários. Quem paga é o Grêmio, né? Sim. Ou a própria administração. Ela se paga, né? Ela se paga. É um custo de 2 milhões, mais ou menos, mensal. Só dali. Só dali. É que às vezes aparece... Daqui a pouco nós vamos escutar lá na frente, na Rádio Grenal, na Gaúcha. O Grêmio demitiu... Primeiro na Grenal, depois na Gaúcha. Então, tu vai escutar, o Grêmio demitiu 50 funcionários.
Tá errado, tá tudo. O Inter demitiu 50 funcionários. Não é uma empresa, o clube não é de caridade. E tu sabe que às vezes os funcionários estão esperando que ser mandado embora. Em tudo que é lugar é assim. Tu vê o cara e diz, esse aí tá na capa da gaita, já manda. Porque os clubes chama o cara lá e diz, tu tá feliz? O que tu tá fazendo aqui? Como é que tu considera esse teu ambiente de trabalho? 4, 5 perguntas e... Se o cara diz, não, pelo amor de Deus, não me demite, eu sou bom numa outra área, eu quero atuar lá, eu vou lá e ajudo no departamento tal, eu sei fazer tal coisa. Opa, esse é um funcionário que me serve. Sim. Meu patrão, Carlos Ribeiro, lá na Caldas Júnior. Esse homem só entende de soja, não sei o que e tal. A Caldas Júnior era ali na esquina, e tinha do outro lado o prédio do Banco do Brasil, que tinha o escritório da Caldas Júnior. Funcionava lá. Lá, inclusive, foi que eu fiz minha admissão. E o doutor Carlos tinha uma salinha improvisada lá num cantinho, escondidinho. E tá nos assistindo aí. Uma cadernetinha. Espiral, e ia escrevendo. O que tu faz? O que tu faz? Foi isso. Mas que horas tu dorme? Ele perguntou. Eu dormir é secundário. Se der para dormir, eu durmo, prefiro trabalhar. Tá, mas e que horas tu estuda? Para poder trabalhar aqui na Caldas Júnior, eu estudo de noite e de dia na PUC. Me concederam essa prerrogativa. Tu é rádio escuta, produtor, o que mais? Um dia quero falar no microfone, agora qualquer chego mais já sai falando. Qualquer área no Uruguai sai falando. Qualquer área no Uruguai sai falando. Aí, um dia quero fazer isso, quero fazer aquilo. Então, tá. Foi o mesmo que depois um dia me botou de chefe aqui. Ele disse assim, então nós vamos ver o que nós vamos fazer com a tua vida. Meu salário era 7, pulou para 11. Agora, uns 40, vaza. Eu nunca esqueço, e pelo amor de Deus, alguns até partiram dessa para uma melhor e não mereciam, que ninguém merece ser demitido. Ponto. Né? Todo mundo merece ter um emprego, merece ter salário, merece ter tudo. Eu sou, nesse aspecto, socialista. Acho que tem que todo mundo ter o seu quinhão. Aí, tinha um departamento que era maravilhoso na Caldas Júnior. Mas as coisas já iam mudar um pouco. Discoteca da Rádio Guaíba. Guaíba FM era uma rádio padrão. Era a rádio que tocava em todos os motéis, restaurantes. Tudo que era som ambiente era o som da Guaíba. A música da Guaíba. Aí, Ray Caniff, Frank Sinatra, estava tudo só orquestrado. Roberto Carlos, por exemplo, tocava só orquestrado. Senão, não entrava. Né? E não tinha comercial gravado, não tinha jingle. Né? O texto ia para o ar com o locutor da Guaíba. Tanto que uma época, e aí começou a mudar um pouco, botaram o jingle na Guaíba, a Brahma Chopp contratou o Roberto Carlos para fazer o jingle. Levante o dedo e diga 1, né? E o nosso era levante o dedo e diga 1. Essa era a Guaíba FM. Mas aí, por que eu estou dizendo tudo isso? Na discoteca tinham 6 caras, um melhor que o outro. A memória da rádio, conhecedores de música. A Guaíba todo ano lançava um bolachão, que eu até ganhei um de presente do Veronese, quando eu fiz um trabalho na faculdade sobre a música da Guaíba, né? E aí, esse disco tem aquele Felicidade Foi-se Embora. Mas essa era a música da Guaíba, porque na FM era só orquestrado. E mandou de 6, ficaram 2. Sendo que um era apresentador também, que tinha ficado no lugar do Osmar Melete, Paulo Denis, famoso Paulo Denis. E baita cara, magrão, né? Também saiu. Ficou o Veronese, o paizinho lá, e sei lá o resto. Locução. Faz parte, né? Locução tem 12. Não, vamos fazer mais gravado aí, porque era tudo ao vivo. Sim. E em dupla.
Tinha 2 locutores comerciais, tu ia lendo assim. A CMPC acredita que crescer só faz sentido quando o desenvolvimento caminha lado a lado com o respeito ao meio ambiente e às pessoas. Aí o outro locutor entrava no meio para seguir o texto. Por isso, mais do que produzir, a CMPC investe em um modelo de atuação responsável que valoriza o presente e constrói bases sólidas para o amanhã. Era a coisa mais linda do mundo. As vozes parelhas. Sim. Né? E aí tirou um monte de programação do ar, que tinha custo muito alto e não tinha patrocínio. Né? No comercial, o que tu faz? O que tu vende? Por que a rádio não tem anúncio? Por que não sei o quê? E isso que tem que fazer, gente. O clube é igual, né? Fiz todo esse preâmbulo aí. A Leila fez isso muito bem, né? Sim. E dá para fazer tranquilo. Dá para fazer tranquilo. Como tu disseste, vocês estão fazendo quieto lá no Grêmio, que daqui a pouco vai eclodir isso que se falou. Bom, é do jogo. Faz parte. E tu sabe, né, que tu tem tantos anos. Quantos tem funcionários com 30 anos de Grêmio, 40 anos de Internacional? Mas o Inter fez isso. Só que fez meio assodado e tirou funcionários antigos, inclusive Yarley, o Pernambuco, pai do Valdomiro da Marpa, tirou um monte de gente. Tem que ser contato, né? Tem que ser tirou o Ademir lá da base. Então, alguns que não só eram a memória do clube, como tinham função ativa ainda, né? Exato. Vai trocando aos poucos, né? Eu nem quero citar o nome de um funcionário. Tem funcionário ganhando É que aí era aquela... 50, 60 mil que tu faz com um bom funcionário ganhando 8. Pô, 50 pau? Sim. 50 pau, fazendo burocracia. Ou mais. Mas é muito importante, vocês não conhecem nada. É que o futebol, tem uma expressão que a minha avó dizia, minha falecida mãe também, minha mãe até usava mais. O futebol é facilitão. Facilita demais. Dá muito lado pro azar. Né? Tem. Agora, tá pensando em tirar os baratinhos? Tira esse... Não, por mim, tinha que ter 23 jogadores e o resto é tudo guri. O Grêmio levou ontem 10. 10, é isso aí. 10. Fica com 23 profissionais, 3 goleiros e 2 para cada posição. Pô, mais de um terço do time que viajou, tudo categoria de base, né? E 12 oriundos da base, né? E 10 mais recentes, né? Porque tem o goleiro reserva e o TT são da base também. Isso. Os outros não, são da base recente, né? Não, e isso aí, e o bom é que o Castro ele está colocando para jogar, né? Isso aí é salutável, né? Agora o Castro, ele, não sei se tu vai falar da coletiva do Luiz Castro. Inclusive estão perguntando aí, no @canal do Rep, vai lá e vota. E já aproveita, inscreva-se, deixa um like, ativa as notificações, né? Nós já estamos com 2 programas sendo transmitidos no @canal do Rec, o preliminar e o Cadeira Cativa, este aqui que eu estou apresentando, né? De segunda a sexta, preliminar do 12h30 às 2h e o Cadeira Cativa das 18h05 às 19h30. Como também passa aqui no Cadeira Cativa no @Masper TV, que é o canal da Masper. E temos já o bate-papo às 7h30 da noite na segunda-feira e nas quintas-feiras o Arquibancada. Então, com duração de 1 hora. E vai ali, inscreva-se, deixa um like, ativa as notificações. Como você analisa o início de Luiz Castro? Bom, fraco, precisa de mais tempo? Entramos lá na conversa. Então, Rick, eu acho que precisa mais tempo e deixar de ser teimoso. O senhor TT deu. Eu estou cansado do TT. Se não, termina o tempo dele também, né? Porque não pode... Né? Ele está se automutilando, né? Insistindo em colocar o TT de titular, não dá. Mas tu não ficou com raiva do namorado quando ele cortou aquele cara e deu uma de pavão e chutou lá em Lagoa Vermelha aquela bola? Mas é um cara esforçado, é um cara que pelo menos ele corre, é um cara que vai te... Entendeu? O TT, tu entra com 10. Essa que é a verdade, entendeu, Rick? Tu entra com 10 caras. E aí, depois ele começa a solucionar o erro que ele cometeu quando ele escala.
O Luiz Castro até falou na coletiva que o TT está passando por uma questão extra-campo, né? Bom, mas aí ele tem que falar o que está acontecendo. Porque nós torcedores, o torcedor precisa saber. Ou então, eu até entendo que daqui a pouco o Luiz Castro insista com o TT para dar uma moral pro garoto que está passando por um problema. Agora, se não está funcionando, se ele não está conseguindo corresponder dentro de campo e está prejudicando o time como um todo, aí talvez seja melhor até preservar o TT, afasta o garoto, vai pro banco, vai resolver o que tu tem que resolver, tu não está rendendo, está prejudicando a equipe. Nesse ponto eu concordo que aí tem uma certa teimosia do Luiz Castro. Às vezes, ou você acaba com o problema, ou o problema acaba com você. É bem isso. Não tem meio termo. Ou você acaba com o problema, ou o problema acaba com você. Se é um problema muito grande. Se é um problema de fácil resolução, dá uma semana de folga. Exato. Vai, fica, tudo que tiver que fazer, tu faz. Agora para de chorar nos cantos aqui. Agora fica a dúvida, né, Ricky? Porque será que o TT queria que um problema extracampo viesse à toa? Também tem isso, né? Aí tu acaba expondo um jogador que não se sabe, né? Eu acho que era melhor preservar ele, né? Preserva, porque eu garanto para vocês, se domingo contra o Remo na Arena vai ter 15 mil, 20 mil torcedores, talvez. É isso aí. Virou tabela agora. Aí se tu tiver isso aí, quando anunciar o senhor TT como titular, vai ter vaia. E aí tu começa, sabe, a criar um problema que não precisa, né? Então eu acho que realmente ele está sendo teimoso nisso aí e aí depois ele é como que ele reconhece, pô, não dá. Aí chama o Amusso. Aí o Amusso ele diz que não... Entrou bem, mas ele disse que... Para quem estava com problema, entrou bem, né? Ele disse que não tinha condição física para 90 minutos. Imagina se tivesse, né? Entrou voando para cima dos caras. E ele é decisivo, né? Ele está sendo decisivo. E ele sofreu um pênalti, né? Sim. Que hoje discuti que me falaram que não. Mas não, aqui. Tranco por trás, dentro da área. Eu tenho aqui, eu tenho uma imagem aqui, Não, mas aqui o cara cai quase por cima dele. Com intenção ou sem intenção também é pênalti. Sim. Né? Lucas, e o Internacional tem cura ou não tem cura? Tem cura. Eu acho que, pelo que a gente viu nessas últimas partidas, tem que jogar desse jeito. Só não é o jeito que o Pesolano gosta de jogar. E aí preocupa se daqui a pouco... Eu acho que, assim, dessas partidas que o Inter tem agora, essas 3 da sequência, dá para fazer 7 em 9. Porque o Grêmio, como visitante, a gente sabe que o Grêmio tem um desempenho muito abaixo. É uma Grenal diferente. Mas os 2 Grenais do Beira-Rio foi uma vitória em empate quase em casa. Da volta para o Inter ter ganho, né? A diferença vai ser essa que eu falei, né? Do descanso que o Inter vai ter. Para o Grêmio vai jogar na Sul-Americana, o Inter vai descansar. É uma viagem curta, mas é uma viagem, né, Ricky? Claro. Tem que ir até Montevideo. E o jogo é sábado, né? Não é domingo ainda. Então o Grêmio joga na quarta, Montevideo, o jogo é sábado no Beira-Rio. Sábado 11, né? Agora a gente diz sempre em tese, né? Que time grande tem que aguentar o calendário e tal, mas tem horas que é melhor que não existisse, né? Essa Sul-Americana, agora me caiu a ficha quando vai começar. Olha o inferno que vai viver o Grêmio. Tem que estar manuseando e remaneja daqui, acrescenta dali, e bota guri que tu não quer botar. Eu tentei falar com o presidente Odorico, né? Para conversar com ele, né? E não tentou e não conseguiu? Não consigo porque até atenciosamente o assessor do presidente, eles estão em uma correria porque o Grêmio tem 9 jogos em 27 dias. Então, mas o presidente é goleiro? Não, é que está uma correria na organização e toda aquela coisa. Mas tem que dar um tempo para ti aí. Não, mas tudo bem, eu entendo. Passa o dia inteiro defendendo o Grêmio, falando de Grêmio. Não, mas eu entendo. Ele sabe que tem que te atender. Eu entendo. O Grêmio joga. Mas se fosse na época da eleição, eu te atenderia. Não, ele me atende. O Grêmio joga Remo, vai para Montevideo contra o City Torque, tem Grenal no sábado, terça-feira joga na Argentina e aí depois volta para jogar, se não estou enganado, é contra o Cruzeiro, eu acho que... Não é Cruzeiro, não me lembro. Mas tem outro jogo em seguida, entendeu? Isso. Então, cara, é muita coisa, e é viagem para cá e viagem para lá. É puxado, Rick. É puxado. Só que não dá. Hoje nós conversávamos o seguinte... Tem que poupar. Contra quem? Mas o presidente está aposentado. Não. Eu estou falando do time, do clube. Sim, mas aí, com quem poupa? Desculpa.
Ano passado a gente estava nessa discussão, quando chegou mais pro final do campeonato, que o Inter estava briga para não cair ou vai para o Sul-Americano. Te lembra que tinha gente que dizia assim, melhor é não ir para lugar nenhum, não ir para o Sul-Americano. O Padre Leandro. Melhor é ficar na zona neutra. O Padre tem que ser 15º, tem que ser 15º, só que o Padre chamou tanto que quase levaram para o inferno, né? Foi pro 16º. Tu imagina se o Inter está na situação que está na tabela hoje e nós tivesse a Sul-Americana para jogar agora. Esse tu é um pouco... Não, ia entregar os jogos. Ia ser mais medíocre ainda. Ligava a tomar uma goleada do morto desses aí e se desmoralizar. Que vê uma situação interessante. O Vasco vai jogar terça-feira contra o Barraca Central, fora. O Vasco está ali entre os 10, está na primeira página do Brasileiro. O Vasco, o Renato já disse, na Sul-Americana eu vou poupar. O meu foco é o Brasileiro. Eu não quero estar na ponta de baixo do campeonato. Esse é o meu compromisso com o presidente. Eu já disse, eu vou poupar na Sul-Americana. O Renato vai levar isso aí até as primeiras 2 rodadas da Sul-Americana. Se ele vê que começar a ficar bom, vai largar o brasileiro. Aí sim, se quem a coisa conhece não... o Renato... que o largar o brasileiro é ter convicção de que não vai cair. Sim. O Vasco tem 12 pontos, fez 11 em 15 com o Renato, espetacular, sensacional. Podia ter feito 15, mas 12, a poupança são 3 jogos. 3 pontos é um jogo. Se o Inter ganha e o Vasco perde, o Vasco e o Inter tem a mesma pontuação e nós estamos falando que o Inter está só fugindo do rebaixamento. Então, quando tu tiver de 16, 17, ufa, agora falta só 25, 28. Não, e olha agora, enquanto tu tiver 8, 9, falta 34. A gente está falando de Sul-Americana e Libertadores, mas vamos pegar, por exemplo, o Bahia. O Bahia, este ano, ele está fora da Copa do Nordeste. E ficou fora da Libertadores agora. Então, assim, olha o quanto isso está sendo benéfico para o Bahia. Porque se a gente for pegar o elenco do Bahia, é um elenco, não é assim, espetacular, é um elenco o Bahia ali mais ou menos. O foco no Brasileirão agora, né? O foco do Bahia é o brasileiro. Né? E depois ali quando entrar na Copa do Brasil. Mas então, enfim, ele não ter ido para a Libertadores, ele ter sido eliminado, não ter conseguido nem sequer vaga para a Sul-Americana, como aconteceu com o Botafogo, né? Que caiu da Libertadores e foi para a Sul-Americana. Mas o Bahia, por exemplo, fora das Copas, incluindo a Copa do Nordeste, está sendo benéfico para ele. Sim. Dependendo dos resultados de final de semana, ele pode assumir a liderança do campeonato. Tem um jogo a menos ainda. É verdade? Agora, tem coisas assim que os clubes têm que tirar de letra. Né? Se tem que colocar os juniores, os reservas, não dá para titubear. O Campeonato Brasileiro é traiçoeiro. Sim. Quando eu digo que se puder escapar, que era o caso do Inter, que ia ter que fazer a tal da reformulação, melhor ainda. Mas se tu está disputando e a primeira fase passa um e ainda tem mais uma chance na repescagem, azar que tem aqui para repescagem. O ano passado foi um fiasco do Grêmio, foi. Ficar fora da Copa do Brasil foi fiasco. Ficou em casa pro CSA, em casa pro Aliança, em casa pro Godoy Cruz. Foi uma merda aquilo, né? Para usar a palavra bem certa. Mas depois, lá no fim, se viu que poderia ter sido pior. Imagina se tu estivesse decidindo aquela coisa da Sul-Americana que o Atlético Mineiro acabou perdendo nos pênaltis para os caras. E na fase final do Brasileirão? E o Grêmio mal ainda. Teve que contratar 6 jogadores caros, que se viu aí, custam 113 milhões. E a gente pode fazer um olhar ao contrário, né? Na questão assim, por exemplo, vamos pegar o Juventude. O Juventude está na Copa Sul-Sudeste. O Juventude é lanterna do Campeonato Brasileiro Série B. Tudo bem, foram 2 rodadas, mas ele não venceu ainda. Fez 1 ponto em casa e perdeu fora. O Fortaleza está na Copa do Nordeste. Fortaleza é o adversário do Juventude agora. Exato, e está na zona do rebaixamento. Quem está bem na Copa do Nordeste é nosso amigo Lisca. O Lisca está, né? O Lisca está bem. O Lisca merecia uma chance em Grêmio. Está morando bem, está morando tranquilo. Está morando em João Pessoa. Ele está sempre agitado. O Lisca é muito antenado, ligado na tomada, não adianta. Eu acho que ele merecia uma... Eu gostaria do Lisca, talvez, eu acho que o melhor lugar para ele seria nas categorias de base. Eu colocaria ele no sub-20 do Grêmio. É o cara que tem um olho clínico, é um cara, que nem tu fala, super antenado, um cara moderno. Acho que ele não quer mais. Eu colocaria ele ali. Na base do Grêmio, do Fluminense, do São Paulo e do Internacional. Encheu o saco. Começou muito novo. É que deve cansar, né? Que deve ser... Tudo bem, ganha bem e tal, mas... deve ser qual é a motivação que tu tem? Agora ainda passa alguns jogos na televisão. Mas antigamente era só para
E agora tem uma montanha de jogos, né? Tem. E o Inter começou bem na Série B, né? E Tomou título pra 3 cá, do Curitiba. Título para cá, título para lá. Tomou 3 do Curitiba. E e aí qual é o quarta-feira futuro? pega o Sport. Lá? Aqui. Ah. Quero. E aí o problema é por que tu quer um clube que está afundado na categoria de base? Como que tu reage com um clube assim que está afundado? O Grêmio ainda não é que o Grêmio seja uma maravilha. O Grêmio quase caiu junto com o Internacional, mas tu vê que estão surgindo jogadores continuamente. E aí uma coisa que eu critico do Pesolano e que para mim é titular é o Alex. Pois é, mas aí veja, o Internacional fez o certo no Gauchão, que é onde tem que fazer o laboratório, descobriu quem tinha que descobrir, viu quem serve e quem não serve, a exceção do Pedro Cauã, que foi pouco testado, né? E aí o que ele fez? Ele aproveitou mais os veteranos que se salvaram no Gauchão do que os jovens que despontaram. O Grêmio fez o contrário. O Grêmio está aproveitando os jovens, nem que seja para botar na reserva. Porque o João Lucas sobrou o último dia no banco. Pedro Cauã sobrou para o Cleiton Sampaio. Aí tu começa a ver. O lateral esquerdo foi arquivado, o Alisson. Mas ainda que o Inter parece que contratou um bom jogador. Parece que esse Matheus Bahia não é aquela coisa, aquela draga que a gente achava por ser rebarba do Bahia, saiu do Ceará e disse, pô, mas para aí, se não serve para o Bahia, não serve para o Ceará, vai servir para o Internacional? Às vezes é preconceito besta. Né? Daí o Vitinho estava suspenso, o João Victor não jogou a última partida porque estava jogando lá contra o Curitiba na Brasileirão Sub-20, segunda divisão. Pois é. O cara que foi bem no Campeonato Gaúcho era cadê o Benjamin? O Benjamin está em recuperação. Ainda está, ele estava com lesão. Mas acho que agora já terminou, né? Tá trabalhando com bola já. É. Tanto ele quanto agora é querer botar ou não. É que ele tem um padrinho forte, o Benjamin. O Abelão gosta dele. O Abelão gosta dele. Sei lá. Ô, Ricky, uma pergunta que eu ia te fazer naquela tabela ali, e não sei os colegas também. Tu acha que já dividiu a tabela do Brasileirão? Se dividiu? Que nem ano passado, né? Descolou... Aqueles 5 primeiros já descolaram? Não. Com a arrancada do Atlético Mineiro, com a possibilidade de arrancada do Cruzeiro, com o Grêmio Internacional, com a tradição que tem, eu ainda acho que é cedo. Mas nós estamos falando do Cruzeiro ao Palmeiras, 15 pontos, né, Ricky? 5 rodadas. Né? Mas se tu botar um jogo a menos, já fica 12. São 4 Se rodadas. tu botar confronto direto do Cruzeiro com o próprio Palmeiras, que o Cruzeiro venha a ganhar, que é difícil, já diminui para... eu acho que aí pela 12ª rodada, se tu me fizer essa mesma pergunta, eu vou te responder. E é logo ali, mais 3 ou 4 rodadas. Eu vou falar Se agora. o Inter tomar uma tal mancada agora do Corinthians e uma do Grêmio, é lutar para não cair e ficar no início da segunda página. E o Grêmio, ao contrário, ganhando do Remo, vai a 14, já fica faltando só 29 para escapar. Para mim é 43 que escapa. Aí já começa a não olhar tanto para baixo, já começa a olhar para cima. Tá? Aí tem que embalar, ganhar uma fora, ganhar do Inter no Beira-Rio, vai mais 17. Opa, aí já... Mas esse teu cenário aí de perder os 2 jogos, aí reset, né? Mas aí demite o Pesolano? Aí tem que demitir, não, aí tem tudo, que... porque aí vai... imagina, tu vai ficar com 9 pontos em 11 jogos, não tem como. Mas aí assim... Aí é pontuação de América de Natal, que aí Ipatinga. a gente também que... e aí eu vou concordar com a coletiva do Pesolano, a última coletiva, quando ele falou que o Inter vai sofrer, porque, eu vou repetir até o que eu falei ontem no preliminar, 90% do elenco do Inter é o elenco que quase rebaixou o time no ano passado. O elenco é o mesmo, o elenco piorou em quesito de qualidade. Né? A gente tem que reconhecer que a gente tem um Alan Patrick, que é um cara que ele tem qualidade? Tem, mas ele não tem mais a idade, ele não tem mais a intensidade. E querendo ou não, às vezes pro mal, ele deixa o time lento. Ele quebra a velocidade do time quando o time precisa ter aquela velocidade. E aí o Inter se agarra em quem? A única válvula de escape do Inter hoje que está funcionando é o Carboneiro. De resto, ninguém está entregando. Então é um time que é um time limitado e a briga do Inter é sim brigar contra o rebaixamento. Tudo que acontecer depois com o Inter no campeonato, quando chegar no final, é lucro, é como o Mirassol. O Mirassol ano passado o que era? Brigar para se manter na Série A. Ele teve um alinhamento de planeta ali que o Mirassol conseguiu ficar entre os 4
e conseguiu vaga para a Libertadores. Hoje a gente está vendo o resultado. O Mirassol já não é mais aquele. E não começou a Libertadores ainda. Exatamente. Então, assim, o campeonato do Inter é esse, infelizmente, querendo ou não. Né? Porque o time é limitado. É um time que tem um grupo de jogadores que está há muito tempo, que, querendo ou não, é um grupo de jogadores que não ganhou nada. E aí eu vou tirar o gauchão dessa colocação como título. Eu falo título expressivo, que está há muito tempo aí. Então, e é ano eleitoral, então, assim, tudo vai influenciando. E claro, a gente também tem que considerar que a gente tem 2 times que ninguém imaginaria hoje que estariam na posição que estão, que é o Atlético Paranaense e o Curitiba. Mas ali é para aquilo ali mesmo, do 7º para baixo. O Atlético Paranaense está surpreendendo um pouco, mas é do 7º para baixo. Curitiba e Atlético. Sim, eu acho que sim também. Mas o Alan, que acompanha aí, o Ali também, o Lucas, o cálculo que eu fiz antes de começar, que era um troço bem simplório, né? Os 5 que eu apontava como postulantes ao título e em cima da tabela. Palmeiras, ok. Sim. Bahia, ok. Cruzeiro, não. Flamengo, não. E o outro, eram 5. Fluminense? Não, também não. Já olhando a tabela, não sei se era o Atlético Mineiro. Era um, né? Podia ser Corinthians, podia ser Botafogo, podia ser Atlético, poderia ser Grêmio Inter, não. Mas aí eu botava os 5 primeiros, não me lembro se era o São Paulo que eu botava, e botava e mais 10 depois. O Atlético de Minas Gerais, Grêmio Internacional daqui, Atlético e Coritiba, Santos, São Paulo e Corinthians, Vasco, eu acho que o Botafogo botava lá em cima também, por causa do dinheiro, eu estava nessa história do dinheiro. Vasco, Fluminense no Rio, em São Paulo eu já botei, então dava 10 clubes. E lá embaixo, mais 5. Puxar para baixo. Bragantino, que não tem torcida, Mirassol, que eu imaginava que ia se estrepar, Remo, que eu imaginava que ia se estrepar, Chapecoense, que eu imaginava que ia se estrepar, 3 estão ali. O Bragantino deu uma melhorada. O outro seria Vitória, Santos, e na época que eu estava fazendo essa tese, caiu o Diniz e entrou o Renato. O Renato vai reanimar o Vasco. Mas o Vasco seria bom que viesse junto para esses de baixo. Aí ficaria Remo, Mirassol, Chapecoense, Internacional, Santos, Vitória, Bragantino e Atlético Mineiro. Só que o Atlético já saiu daqui. Então... E tem uma coisa, né, Rec? Agora, a partir do começo de Sul-Americana e de Libertadores, o Campeonato Brasileiro vai ficar interessante na questão da tabela. Porque se a gente pegar o grupo ali os 6 primeiros, tirando o Bahia e o Atlético Paranaense, está todo mundo envolvido, ou com Libertadores ou com Sul-Americana. Ali vai mexer. Porque, tudo bem, é começo, fase de grupo, mas é aquela coisa, tu tem que ser o primeiro do teu grupo, para tu ter melhor vantagem na próxima fase. Então, agora, acho que vai ter uma mexida ali. Tu quer ver, Lucas, Alan, o que é pior do que isso? É a miséria franciscana. O Internacional, o torcedor chegar à conclusão que tem que sempre ser excluído de competições. É melhor que perca para o Atlético para ficar só como brasileiro e esquecer a Copa do Brasil. Não, para aí. Aí é um grupo de 14 milhões, 15 milhões que seja, né? Tem que lutar pelo menos pela Copa do Brasil. O Vasco, ano passado, pô. Sim. O Corinthians, né? Corinthians. É que cada vez vai apequenando mais o clube, né? Vai. E esse que é o problema, né? A mesma coisa do Grêmio. Aí, quando hoje eu discutia de poupar, para mim o Grêmio não tem que poupar. O Grêmio tem que jogar com o melhor mientras dê. Esses 11 são os melhores, vamos jogar com esses 11. Machucou o Amuso, tem o Gabriel Meck. Machucou, tem o outro. Acabou. Porque senão, para que tu contrata 20, cara? Não, e outra, entendeu? Né, vamos dar até que dê. Não, e outra, se não dá, acabou. Assim, se tu no campeonato anterior, tu almejou conseguir a classificação para entrar na competição pro ano seguinte, cara,
tu vai jogar ela, não reclama. Mas o calendário é apertado. Mas foi tu que quis. Ninguém te obrigou a te colocar ali. Né? É diferente de uma Copa Sul-Sudeste. Tudo bem, que aí não é obrigatório, o Inter não quis e tudo bem. Até por um lado, acho que até foi bom, porque senão teria, entre aspas, a obrigação de ter que conquistar a Copa Sul-Sudeste. Seria um peso que não precisava ter agora. Mas daqui a pouco colocaria Benjamin, daqui a pouco colocaria Alex, daqui a pouco, sem querer, descobriria 2, 3 caras. Né? O Benjamin, ele jogou bem já. Sim. Já demonstrou. Benjamin, já. Já jogou bem. Ele já jogou bem. Então, o Benjamin, ele merece outras oportunidades. Sim. Não é uma incógnita. O Alan Rodrigues já jogou mal. Merece outras oportunidades. O Paulinho de Paula caiu de rendimento. O Ronaldo encontraram o melhor, que era para isso que servia a triagem. Sim. Tá? O Ronaldo máximo que eu consegui fazer do Ronaldo foi esse aqui. Mas eu tenho um Vidagra que eu não conhecia, que é um pouco maior. Então vou ficar com o maior. Tá? O Ronaldo é isso aqui para baixo. Tá? O Benjamin, não sei. O Alan Rodrigues eu já sei. Não tem função dentro de campo. É uma piorra. Não. E olha que eu disse isso no segundo jogo. E tu sabe que nisso que tu fala, Ricky... Daqui a pouco pode ser bom até, mas num time muito ajustado. Uma coisa que... Nisso... Ele não vai conseguir esculhambar com aquela correria. É o Diego Aguirre, naquele Grenal do século, que entrou para confundir o Grêmio, andava feito um bicho dentro de campo e era um bom jogador. Mas... Sabe que nisso que tu fala, o Grêmio tem o mesmo problema, né? O Gabriel Meque, titular do Grêmio. Pelo futebol apresentado por ele... Ele tem um futebol. As poucas vezes que ele entrou, ele entrega mais que o William e ele entrega mais que o Monsalves. O Monsalves é um... O Monsalves é um cristal melhorado. Não, e de vez em quando ele tá com a bola e esquece do mundo. Ele viaja, ele voa. Ontem tinha uma hora que ele tava com a bola dominada. E o Gabriel Meque entrou, e entrou muito bem, e ele dá mobilidade. Não, o Meque ele é reto, ele como eu cresceu gosto. bastante, né? Ele cresceu, o futebol dele cresceu bastante desde o início do ano. Não, e ele ganhou massa muscular, ele está mais forte. Ele é um cara que eu daria continuidade. Agora é tu, agora é contigo. E aí não vai ter espaço para recaída do treinador querendo botar na beirada. Que na base tinha essas recaídas. Bota o Meque na beirada para ajeitar pro A. Porque até a gente conheceu como ponta, né? Só que na verdade ele atua muito melhor, porque ele é um cara que tem habilidade. Mas nas categorias menores ele jogava de meia. E depois enfiaram ele na ponta porque bota, era rápido, era bota habilidoso. o Borne no meio, bota não sei quem. Tá? Já voltamos. Cadeira Cativa. Oferecimento. O app atualizou. Baixe agora e abre sua conta. Cadeira Cativa. Oferecimento. O app atualizou. Baixe agora e abre sua conta. A CMPC acredita que crescer só faz sentido quando o desenvolvimento caminha lado a lado com o respeito ao meio ambiente e às pessoas. Por isso, mais do que produzir, a CMPC investe em um modelo de atuação responsável, que valoriza o presente e constrói bases sólidas para o amanhã, com iniciativas voltadas à preservação dos recursos naturais, ao manejo sustentável e à geração de oportunidades nas comunidades onde está presente. Reforça diariamente o compromisso com um futuro mais equilibrado, um futuro que une inovação, eficiência e cuidado com o planeta. É assim que a CMPC segue avançando, conectada com os desafios do agora, mas sempre olhando para novos horizontes, porque cada decisão tomada hoje é um passo fundamental na construção de dias melhores para todos. CMPC, viva o natural. Já pensou em curtir um cruzeiro com quem você ama?
a Noig Bauer vai te dar esse presentão. A promoção é até segunda-feira. Essa é a Páscoa a bordo Noig Bauer. Comprando R$15 hoje ou amanhã em produtos da marca, você concorre a um cruzeiro com acompanhante para Maceió. E não para por aí, não. Tem mais 8 prêmios incríveis esperando por você. A Noig Bauer quer deixar sua Páscoa ainda mais especial. Não perca essa chance. Cadastre suas notas em pascoanoigbauer.com.br e concorra. Deixa eu lembrar que a Pampas Prime, lá na Casimiro 1212, antigo Posto Figueroa, hoje fica aberta até às 8 da noite, com cerveja Patrícia, uruguaia, de R$12,90 por R$7,90, viu, Alan? Para você matar a saudade, de R$12,90 por R$7,90. E veio todo um carregamento de carne nova para que você faça o melhor churrasco nessa Páscoa, porque carne tem que ser especial como os melhores momentos da vida. Pampas Prime, da Casimiro 1212, loja 2. Se você não pode ir até lá, Pampas Prime vai até você. 3574-0504 é o telefone. Brasil Panificação. Então, se fecha às 8, dá um pulinho lá, né? Na Pampas Prime. Brasil Panificação, indústria de pães, bolos, confeitos em geral, no Instagram, Brasil_Panificação, 051 939 9336 4063. Estão vendo aí? Matéria-prima de primeiríssima qualidade, tudo bem acondicionado, tudo perfeito para que chegue intacta a mercadoria em qualquer ponto do Brasil, que o caminhãozinho da Brasil Panificação que você vai ver aí transporta. Brasil Panificação, sempre a seu lado, sempre com qualidade superior, ensinou o bom caminho para todas as outras. São 60 anos de liderança, 60 anos de categoria. Tem uma loja que funciona, uma padaria que funciona 24 horas por dia lá em Novo Hamburgo. E em vários lugares é líder de mercado. E tem mais, a Panificação Brasil, que não para de crescer, é a única que sempre uniu os gaúchos. Laboratório do Pé. Você sente dores nos pés, joelhos, quadril ou coluna? Muitas vezes o problema pode começar na forma como você pisa. No Laboratório do Pé você encontra tecnologia de ponta com um exame moderno que analisa a distribuição da pressão dos seus pés em tempo real. O Laboratório do Pé desenvolve palmilhas computadorizadas feitas sob medida para o seu tipo de pisada. Elas ajudam a corrigir a postura, aliviar dores e proporcionar mais conforto no dia a dia. Seja para caminhar, trabalhar, praticar esportes. Agende seu exame pelo WhatsApp 991084219 ou telefone tradicional 33810010. Central de Imóveis, procurando lugar novo de qualidade para morar, procure Central de Imóveis, empresa gaúcha com mais de 3 décadas de atuação na Cidade Baixa. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Encontre solução ideal para você. Faça como mais de 20 mil clientes, acesse o site e saiba mais, centraldeimóveisrs.com.br, aluguéis, condomínios, vendas, José do Patrocínio 381-385. Já voltamos. Cadeira Cativa. Oferecimento. O app atualizou. Baixe agora e abre sua conta. Cadeira Cativa. Oferecimento. O app atualizou. Baixe agora e abre sua conta. Intervalo é bom, né? A gente fala bem da vida de todo mundo. O Lucas que está entrando no meio aí, Ale. O que tu acha? Dá tempo de desistir ainda. Tu tá entrando, Lucas? Eu faz pouquinho que eu tô e tá louco. Pá. É o ninho de cobra. Nossa Ninho de Senhora. cobra. Tem que andar de perneira. Ainda mais para quem está começando. Não, e se vem que tu tá Crescendo na indo parada, bem, pá, aí é pior. cria um ciúme que, meu Deus do céu. Poxa. Por que esse Alan vai tanto no programa do REC? Não, tu não tem noção. Eu fazia programas só na internet, né? E aí quando eu comecei a ir nos teus programas, na Máscara, aqui e ali, não, tá muito ocupado. Tá muito chique. É. Tá E bom. bobagem, né? A gente trabalha, né? Pô. Esse é o problema. Você Acordo às trabalha. 4 da manhã para trabalhar, Rick. Eu sou que nem tu.
É mesmo? Claro, Tu acorda às 4 da manhã? Sim, 4h30 estou na rua. Quer dizer que às 6 da manhã já posso te dar alô, então. 4h30 eu estou na rua rodando já no aplicativo. E rende de manhã cedo? É o melhor horário, porque não tem trânsito, né? Não tem trânsito e não tem tanta gente, né? E aí tu pega... Mas tu pega gambá pra caramba, né? Não. Pega troca de turno de portarias de prédios, pega pessoal saindo da saúde, pessoal que cuida. Às vezes pega de balada também, pega. Mas eu nunca tive problema. 10 anos de aplicativo, 12 anos de aplicativo. Porque andaram, Deus que me perdoe, matando 2 Sim. aí, né? Tinha parado isso, né? Tinha parado. São os covardes, né? Sabe que o cara tá trabalhando ali. Não, e tu leva no carro pessoa que tu nem conhece, né, Rick? Mas, mientras o jornalismo não me dê dinheiro, tem que seguir rodando. Não, mas tem muita gente que faz jornalismo e isso também. Não tem nada que denigra. Fazendo correto, bonitinho. Só que o cara tem que se cuidar, né? Tem. Já senti várias vezes que ia dar ruim. Várias vezes. Várias vezes. Mas... O homem não adianta. Lucas, o que está errado no Inter? Acho que a postura que o treinador propõe, ela não casa com o que o elenco pode oferecer. Acho que ele se deu conta disso, mas um pouquinho tarde, né? Agora a gente já está com um déficit aí para corrigir. E já perdeu um título. Se tivesse adotado uma postura diferente ali... O Inter era mais favorito que o Grêmio. E tem mais um título agora para disputar, né? Calma. Copa do Brasil, né? Não, tem a Recopa Gaúcha, né? 6 de maio. Isso aí soou uma zombaria. Pô, 6 de maio? 6 de maio lá no Bento Freitas. Dá para mandar Brasil de Pelotas. Mas acho que o Inter vai colocar time em reserva ainda. Claro. É entre Fluminense e... É Fluminense pelo Brasileirão, final de semana, duvido. e o Curitiba. Me desculpa, mas duvido. Mas duvido. O quê? Que ele vai mandar reserva. Vai botar o time C. Não. Vai. E se perder? Não, mas se botar o time do perdeu pro Gauchão, Pelotas, perdeu pro... ganhou do São José nos pênaltis, perdeu pro Lajadense nos Mas a pênaltis. corneta pega, tu sabe que a Não, se corneta botar o time que jogou o Campeonato Gaúcho, não perde. O Lajadense ganhou do Internacional um título da Recopa. Isso. Eu sou o Pelotas Lajadense. também. Não, O Pelotas também, né? O Pelotas também. O Grêmio perdeu pro Pelotas também. O Grêmio perdeu pro São Luís de Juí. É que tu sabe que não vale nada, mas... O Inter ganhou um do Ipiranga nos pênaltis, ganhou um do São José nos pênaltis. Vai estar estádio lotado, eu acho legal, né? Vai ser... Não, pro Brasil de Pelotas vai ser... Vai ter a capacidade máxima do Bento Freitas. Já deu um probleminha lá com a SAF, não sei. Do Emerson? Do Emerson. Não, mas não é com o Emerson. Deu alguns documentos que não casaram muito lá, não sei. Tu que fala de recuperação judicial e tal, o Cruzeirinho conseguiu, né? Conseguiu. Boa, né? Bom, né? Pelo menos 6 meses de respiro, não precisa pagar, né? Já adiou em 6 meses. Não vai chegar lá segunda-feira, daí um oficial de justiça. Terça tem outro, quinta tem outro. Não dá. Sabe que... Diferente do Inter, né? Que agora tem que pagar o nonato. O Inter tem que pagar o nonato, o Inter tem que pagar o Gabriel Ruff, o Internacional tem que pagar o Dalton, o Internacional tem que pagar o Sonda, o Internacional tem que pagar ainda um pedaço... Quanto é o montante de dívida imediata? Você sabe? Não, é que a dívida imediata ela é relativa, né? Tu vai empurrando com a barriga até a última instância, inclusive na FIFA. O Inter está fazendo essa estratégia, né? O Grêmio falou em 516 milhões de curto prazo. Mas o curto prazo, se der para renegociar, vira longo prazo. Só que não é recuperação judicial, né? Se fosse recuperação judicial, estancava. Será que não é o caminho dos dois? O Vasco está nessa aí agora já. Já é recuperação judicial. O Fluminense fez um híbrido. Se comprometeu a pagar, se não paga, volta toda a dívida. O Corinthians fez a mesma coisa. E no caso do Vasco, o Vasco ainda vai entrar dinheiro com essa nova SAF, que é do enteado da Leila, né? E o Vasco vendeu o índice construtivo do São Januário, que tem uma brecha lá na legislação do Rio de Janeiro que permite. Né? Então o Vasco vendeu. O São Januário é tombado, mas aí o Vasco vendeu o índice construtivo, vai receber essa grana. Então dinheiro vai entrar no Vasco. E o Vasco... O Pedrinho está fazendo... O Vasco está a 2 pontos. Bota a tabela de novo aí do Flamengo.
Olha a recuperação do Renato aí. Ninguém vai falar mal do Renato na minha frente. Não fala, não pode falar. Aqui, ó. Bota a classificação de novo. Não, e ele poderia, e lembrando que ele poderia ter ganho do Cruzeiro, Ficou com e do Curitiba. e do Curitiba. Ali, ó. Estão grudados ali, ó. 12 e 14. O Flamengo tem um jogo a menos, né? Que a recuperação que era ou não do Renato. E não é um time ruim, mas é difícil. uma baita ganhar recuperação. 11 pontos em 15 no Campeonato Brasileiro é difícil. Muito difícil. Ele deve ter ficado louco. Por isso que Estava ganhando do Curitiba. Né? Sim, por isso que quando ele fala que ele vai, entre aspas, poupar para a Sul-Americana porque o foco dele é brasileiro, porque ele sabe a qualidade e o limite do time do Vasco. Ele não vai performar uma sequência tão grande de jogos. Vai ter um momento que ele vai começar a perder. E então o que ele está fazendo? Ele está tentando construir uma gordura para deixar o Vasco mais longe da zona do rebaixamento. Exato. E eu, olha, acho que eu não vou morder a língua, tá? Mas eu acho que o Flamengo deu adeus à briga do título ontem com a derrota para o Bragantino. Tem 8 pontos de diferença, mas tem um jogo a menos, pode diminuir para 5. Se ganhar o confronto direto com o Palmeiras, o mesmo cálculo que eu fiz ali para tentativa do Cruzeiro, já baixa para 5. Não, 5, se ele ganhar o jogo atrasado, 17, fica 5. Se ganhar o confronto direto, fica 2. Não, ainda não. Eu acho cedo, né? Mas pelo futebol apresentado pelo Flamengo... Não, e a tristeza do técnico na entrevista. Parecia que tinha morrido a mãe, Deus que me perdoe. Né? Olha, verdade, uma deprê. Como você analisa o trabalho de Luiz Castro? Fraco, 38%. Aí concorda com ele. Bom, 32%. Precisa de mais tempo, 30%. Olha, tá grudadinho ali, né? Arroba canal do REC todos os dias. Aliás, todos os dias não. De segunda a sexta tem a enquete ali. Como você analisa o trabalho do Luiz Castro? Participe no YouTube, arroba canal do REC. E todas as segundas-feiras tem o bate-papo às 19h30 e nas quintas-feiras o arquibancada também às 19h30. O bate-papo contigo, Rick? O bate-papo continua. É contigo? Não. É com o Alex Moraes. É apresentado fora do estúdio e tal. É uma produção externa. Vai no caminho do que eu te falei, né? Mais ou menos. Aqui, o canal tem um certo peso e aí o pessoal pede para alocar o programa, mas não tem problema nenhum. Mais conteúdo, né? Mais conteúdo. E um conteúdo diferente. O bate-papo é mais sobre coisas do interior, a Copa Sul-Sudeste que se fala pouco, o futebol do interior que se fala pouco, a recuperação judicial do Cruzeiro. Então, é uma coisa diferente, né? Diferenciada. E na quinta-feira é futebol. Grêmio Internacional. E os homens ainda vão fardados lá. Bom. O projeção para o final de semana, Ale. Time fechado? Time fechado. Carboneiro, não? Não, pode ser Carboneiro... E não Borré? Eu não sei. Se ele repetir o mesmo time que ele fez contra o Santos, aí pode ser Carboneiro no lugar, ao invés do Vitinho, Borré e Alejandro. Não, o Vitinho jogou aquele jogo. Sim, mas aí o Carboneiro estava no banco. Aí inverte. Bota o Carboneiro, bota o Borré mais para a direita e... Mas é que o Vitinho faz uma função tática que o Carboneiro não faz. Não faz. Acho que o Vitinho não vai sair. Mas o Borré não pode fazer pelo outro lado? Não. Acho que não. Eu tiraria o Borré. Eu tiro o Borré, deixo o Carboneiro na esquerda, eu também. Vitinho na direita. Tira o Borré, já teve chance, já está tudo pago, já ganha muito bem para aguentar o infortúnio. O único problema do Pesolano é que, claro, tudo bem, eu tenho que olhar também o material humano que ele tem. Mas não são maus jogadores, eles estão mal, né? Um tá velho. E já estão há muito tempo mal, né? Thiago Maia é um bom jogador. Né? Mas o que eu quero dizer é assim, a gente já começa a saber as mexidas do Pesolano. Tu já sabe, o fulano vai entrar. Alan, o que espera para fechar o programa? Tem que ter vitória. Eu espero vitória. Vitória fácil? Não vai ser fácil. O Remo complicou contra o Santos. E o Lucas? Empate ou vitória? Empate ou vitória. Segunda-feira tem mais. Feliz Páscoa. Que Deus abençoe a todos. Que não falte chocolate na mesa de ninguém.
E se você tem um pouquinho mais, enxergar uma criança na esquina e tal, faça força para entregar o chocolate. Não faça força para não enxergar essa criança. Ou um velho, ou um mendigo. Até a segunda-feira. Cadeira Cativa. Oferecimento. O app atualizou. Baixe agora e abre sua conta.